do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, pois é, mas nem toda linguagem tem esse a conceito. estrutura do tipo inteiro em C. E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos para a solução do segundo exercício do desafio de programação lá da FATEC. Nós vamos para o segundo exercício, sequência numérica. Só recordando, nós estamos fazendo tudo em C++ e também a ordem que foi passada para a maratona. Então não estou fazendo mais fácil primeiro, deixo mais difícil para depois. A gente está seguindo a ordem do caderno de questões, tá ok? Então a sequência numérica, a ideia dela é uma sequência partindo de 1, 1, 1, 2, 2, 2 e depois o resto dos números são calculados, né? Aqui dá para você perceber, por exemplo, 2 mais 2 mais 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Então 9. 17 vai ser 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então o número é igual à soma dos 6 anteriores dele, tá? Então para que isso funcione legalzinho, nós vamos usar aqui um vetor. Vai ser até legal você praticar o vetor, né? E vamos lá. A ideia então é que você digite um número entre 7 e 30 e ele te dê os valores, tá? Então tá aqui, entrada e saída, tudo bonitinho. Eu vou puxar isso aqui um pouquinho, vou deixar isso aqui menorzinho aqui, ó, porque depois, a hora que eu for testar, ele vai estar bonitinho. Então vamos lá, vou criar aqui meu novo projeto. Esse daqui é o desafio 02 e o nome dele é sequência numérica. Beleza. Então, vamos lá. Tem algumas coisas que a gente tem que lembrar, né, do C++, que é, por exemplo, se você olhar aqui o cout, ó, que é o printf, vamos colocar assim, né, do C++, o endl, até o cin, eles ficam dentro do namespace std. E toda vez que você for usar um namespace, você tem que dar o caminho dele. Para você evitar fazer isso, você pode fazer isso aqui, ó. Using namespace std. Pronto. Quando eu faço isso, eu posso tirar esse std aqui, deixar só cout, deixar aqui só endline aqui e tá tudo certinho, ok? Mas vamos lá, vamos fazer o nosso exercício aqui. Então eu vou precisar de um valor n, que eu vou zerar ele, que ele vai ser uma variável que eu vou utilizar, né? E aqui o usuário vai ter que digitar e eu vou colocar a regra. Eu não vou colocar nenhuma informação assim de digite isso, digite aquilo, porque quando a gente olha aqui na saída, né? Ó, a entrada, o cara só tem um número para digitar e a saída é esse. Não fala nada, digite um número, alguma coisa. Não, essa é a entrada e essa é a saída. Vamos tentar replicar da mesma maneira, tá ok? Então aqui a regra é que se o número for menor que 7 ou o número for maior que 30, ele vai continuar repetindo aqui o do while. Então aqui eu estou forçando, esse loop só vai acontecer enquanto isso daqui der verdadeiro. Ou seja, se o número tem que ser de 7 a 30 inclusive, ele só vai sair daqui quando você digitar de 7 a 30. Tá ok? Aí eu venho aqui e vou criar o meu vetor. Como é que eu crio um vetor? Primeira coisa, eu preciso incluir aqui o vector. Beleza, isso aqui te dá toda a dinâmica do vector. Mas uma coisa que é interessante, né? Apesar do vector estar aqui dentro, para você criar um vetor, você precisa do std também, tá ok? Então, do jeito que está aqui, já vai ficar bonitinho. Então, eu vou criar um vector de inteiros, chamado sequência, e eu já vou inicializar ele com alguns valores. Então, aqui, ó, 1, 1, 1, 2, 2, 2, que é os valores iniciais que estavam lá. E o resto vai ser tudo calculado, tá? Então, for int i igual a 6, por quê? Porque eu já tenho aqui a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5 do vetor, está pronto, só falta 6. E menor que n, que a pessoa vai digitar aqui qual o valor de n, né? E mais. Beleza, então tá aqui o meu loopzinho, do jeitinho que eu preciso. E agora aqui eu vou calcular. Então eu vou falar que a sequência, como aqui é um cálculo maior, nós vamos quebrar a linha aqui em algumas partes. Bom, sequência pushback. O que o pushback faz? O pushback ele é um método do vetor que ele, sempre que você dá um pushback, ele adiciona no final do vetor algum valor. E se houver necessidade de expandir esse vetor, ele vai expandir, vai fazer tudo automaticamente, você não precisa se preocupar com isso.
Beleza, então o que eu quero fazer no pushback? Bom, se eu olhar aqui, eu tenho que somar o 2, mais 2, mais 2, mais 1, mais 1, mais 1. Só que na próxima vez que eu tiver aqui o 9, então vai ser 9 mais 2, mais 2, mais 2, mais 1, mais 1. Tá vendo? Então, você sempre soma 6. Então, eu tenho que fazer isso daqui, replicar aqui. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui, sequência ponto at. Então, a sequência que tiver na posição i menos 1, mais o valor que já tiver lá dentro, i menos 2, mais sequência.at i menos 3, sequência.at i menos 4, mais sequência.at i menos 5, mais, e aqui já é a parte final, né? Sequência.at i menos 6. Beleza, então é isso aqui que eu vou somar. Ou seja, o i vale 6. Então aqui, ó, 6 menos 1, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 6 menos 1 dá 5, menos 2 dá 4, 3, 2, 1, 0. Entendeu? Então eu vou somar sempre os 6 últimos. E aí ele vai para o próximo i até chegar no n aqui. Então ele vai recalculando o vetor. E no final, ele simplesmente vai mostrar quem está no final do meu vetor. Então, sequência.at, sequência.size, ou seja, o tamanho do meu vetor, menos 1. Por que menos 1? Pensa que você tem um vetor, por exemplo, de 3 elementos. Deixa eu só terminar aqui. Eu tenho 3 elementos. Eu tenho elemento 0, 1 e 2. Então, 3 elementos vai até o 2. Então, por isso que é menos 1. Beleza, então está aqui. Vamos rodar esse código. Só que agora eu quero ver aqui o tamanho da minha... Vou diminuir um pouquinho o tamanho da janela para poder enxergar o que está acontecendo aqui. Tá? Vou deixar já prontinho aqui. Então, eu vou rodar. Eu vou digitar 13 e vamos ver se ele dá aqui o 506. 13. Opa, 506, deu certo. Vamos rodar de novo, vou digitar aqui o 9. 9, ele foi lá, 33. Beleza, vamos rodar de novo. O 7, 7 é o 9. Beleza, vamos digitar aqui o 30. O 30 vai dar 57.591.521. Beleza? Então essa é a solução do segundo exercício. No próximo vídeo a gente vê o terceiro. Beleza? Até lá então, gente. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado. Pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C